No princípio não havia terra, mar nem céu, apenas o vazio. Das profundezas do gelo e do fogo surgiu uma árvore colossal, cujas raízes sustentam o universo. Dizem que quem desvendar seus segredos entenderá o equilíbrio entre vida, morte e destino. Bem-vindo aos 9 reinos da mitologia nórdica, onde deuses, gigantes e humanos compartilham o mesmo destino, aqui em folclores e lendas pelo mundo. A árvore Yggdrasil, o eixo do universo no coração do cosmos nórdico. No centro do cosmos nórdico ergue-se Yggdrasil, a grandiosa árvore do mundo. Um freixo colossal, cujas raízes mergulham em reinos distintos e cujos galhos sustentam os céus. Mais do que uma árvore, Yggdrasil é o eixo do universo, a ponte que une todas as dimensões da existência. Suas raízes conectam Niflheim, o reino do gelo e da morte, Jotunheim, a morada dos gigantes, e Asgard, o lar dos deuses. Em seus galhos vivem águias vigilantes, esquilos mensageiros e serpentes eternas que sussurram os segredos do destino. Entre seus troncos, o tempo se distorce. Yggdrasil é viva, sente, respira e sofre. Suas folhas tremem quando há desequilíbrio no mundo, e suas feridas anunciam o Ragnarok, o fim dos tempos. Para os antigos nórdicos, contemplar Yggdrasil era compreender a teia invisível que conecta tudo, o divino e o humano, a criação e a destruição, o caos e a ordem. Asgard, o reino dos deuses. No topo de Yggdrasil, entre nuvens douradas e pontes de luz, ergue-se Asgard, o reino dos Aesir, os deuses guerreiros. Aqui reina Odin, o pai de todos, que sacrificou um olho para beber da fonte da sabedoria. Ao seu lado estão Frigg, deusa do destino, Thor, o deus do trovão, Baldur, o puro e luminoso, e Heimdall, o guardião da ponte Bifrost, que liga Asgard a Midgard. Asgard reflete poder e glória. Suas muralhas douradas brilham como o próprio sol. Mas mesmo entre os deuses há inquietude. Odin busca saberes proibidos. Thor protege as fronteiras contra os gigantes. E Loki, o trapaceiro, tece intrigas que mudarão o destino de todos. Entre banquetes no Valhalla e presságios de guerra, Asgard simboliza nobreza e sacrifício, mas também a arrogância divina, lembrando que até os deuses estão presos à roda do destino. Midgard, o reino dos humanos. Entre os galhos de Yggdrasil, em um espaço protegido dos extremos, encontra-se Midgard, o mundo dos homens, cercado por mares e vigiado pela serpente Jormungandr, filha de Loki, que cresceu tanto que seu corpo envolve toda a terra e morde a própria cauda. Midgard é o ponto de equilíbrio entre a luz dos deuses e as trevas dos gigantes. Aqui vivem os mortais, frágeis e breves, mas dotados de algo que nem os deuses possuem, a consciência do próprio fim. Para os nórdicos, viver em Midgard era uma prova de honra, em que cada ato e escolha moldavam o destino. Odin e seus filhos observavam os humanos com curiosidade e, por vezes, intervinham. Mas o verdadeiro poder de Midgard não estava na força, e sim na coragem de enfrentar o inevitável. Vanaheim, o reino dos Vanir. Além das fronteiras de Asgard, em uma terra fértil envolta em brumas douradas, ergue-se Vanaheim, o lar dos Vanir, deuses da natureza, da fertilidade e da prosperidade. Enquanto os Aesir simbolizam o poder e a guerra, os Vanir representam o crescimento, a harmonia e os ciclos da vida. Entre seus membros estão Njord, deus dos mares e ventos, Freya, deusa do amor e da magia Saidr, e Freyr, senhor das colheitas e da paz. Em tempos antigos, Aesir e Vanir travaram uma guerra devastadora, que terminou em aliança. Os dois clãs trocaram reféns e selaram a união dos deuses, símbolo da dualidade entre caos e ordem, masculino e feminino, guerra e fertilidade. Vanaheim
é o reino do equilíbrio, em que o poder não vem da força, mas da harmonia com a terra e com o próprio destino. Jotunheim, o reino dos gigantes. Além das fronteiras da criação, onde as tempestades nunca cessam e o trovão ecoa como o rugido dos deuses, estende-se Jotunheim, o reino dos gigantes. Essas criaturas, os Jotnar, não são apenas brutos de pedra e gelo, mas a personificação do caos primordial, a força indomada que existia antes da ordem divina. Entre montanhas colossais e vales cobertos por névoa eterna, vivem seres como Ymir, o primeiro gigante, nascido do encontro entre o fogo de Muspelheim e o gelo de Niflheim. Do seu corpo, Odin e seus irmãos criaram o mundo. E o sangue dos Jotnar ainda corre nas veias da criação, lembrando que o equilíbrio entre caos e ordem é frágil. Nem todos os gigantes são inimigos. Alguns, como Skadi, a deusa caçadora das montanhas, aliaram-se aos deuses. Mas em Jotunheim reinam o instinto, o poder bruto e a ancestralidade. Um lembrete de que até os deuses temem as forças que os precederam. Alfheim, o reino dos elfos da luz. Entre o brilho da aurora e a pureza das estrelas existe um reino em que a beleza se confunde com a magia. Alfheim, o lar dos elfos da luz. Esses seres etéreos irradiam graça e sabedoria, guardando os segredos da natureza e os encantos do cosmos. O rei Frey, um dos Vanir, foi escolhido por Odin para governar Alfheim, símbolo da harmonia entre os dois clãs divinos. Os elfos são mestres da arte e da magia. Suas melodias moldam o destino, e seus passos silenciosos ecoam por florestas intocadas. Para os antigos nórdicos, Alfheim representava a luz espiritual, a inspiração e a beleza invisível que permeia o mundo humano. Mas até a luz projeta sombras, e os elfos da escuridão, seus irmãos esquecidos, habitam reinos subterrâneos, à espreita. Svartalfheim, Startalfheim ou Nidavellir, o reino subterrâneo dos elfos escuros ou dos anões. Nas profundezas das montanhas, sob o peso da terra e do ferro, ecoam as forjas eternas de Svartalfheim, também chamado Svartalfheim ou Nidavellir, o reino subterrâneo dos mestres do fogo e do metal. Nas Edas nórdicas, seus habitantes são os Svartalfar, elfos escuros que evitam a luz e vivem sob a terra. Com o tempo, foram associados aos anões, Dvergar, artífices das armas dos deuses. Assim, Svartalfheim tornou-se conhecido como o Reino dos Anões. Foi aqui que nasceram o Mjolnir, martelo de Thor, o Draupnir, anel de Odin, e o Skidbladnir, navio de Freyr. Nas cavernas incandescentes, esses ferreiros lendários moldaram o caos em perfeição divina. Pequenos em corpo, mas imensos em sabedoria, guardam os segredos do fogo e dos minerais. Símbolos da criação e da transformação. Niflheim, o reino do gelo. Ao norte de todas as coisas, onde o frio é tão intenso que o próprio tempo parece congelar, estende-se Niflheim, o reino do gelo eterno. Aqui não há sol nem canto de pássaros, apenas neblina, ventos cortantes e o silêncio da morte antiga. Segundo os mitos, Niflheim foi um dos primeiros mundos a surgir do vazio primordial, o Ginnungagap. De suas geleiras nasceu o rio Elivagar, cujas águas envenenadas deram origem ao primeiro ser vivo, Ymir, o gigante ancestral. Nas profundezas geladas repousa o poço de Hvergelmir, de onde fluem todos os rios do mundo, guardado pela serpente Nidhöggr, que rói as raízes de Yggdrasil. Niflheim é o reino da origem e do fim, onde tudo retorna ao silêncio. Lembrando até aos deuses que nada é eterno. Muspelheim, o reino do fogo. No extremo oposto de Niflheim, onde reinam o calor e a destruição, estende-se Muspelheim, o reino do fogo primordial, onde governa Surtr,
o gigante portador da espada flamejante que, segundo as profecias, incendiará o mundo no Ragnarok. Muspelheim é o oposto do gelo, pura energia, movimento e fúria. De suas chamas nasceu a vida do cosmos, e delas também virá o seu fim. Os deuses temem Surtr, pois sabem que, quando ele cruzar a ponte Bifrost, os céus arderão e os reinos cairão em ruína. Ainda assim, para os antigos nórdicos, o fogo não era apenas destruição, mas também renascimento. Pois, assim como o gelo conserva, o fogo transforma. Helheim, o reino dos mortos. No mais profundo dos mundos, abaixo até mesmo de Niflheim, repousa Helheim, o reino dos mortos sem glória. Não é um inferno de punição, mas um lugar de silêncio e esquecimento. Governado por Hel, filha de Loki, metade viva, metade morta. É o destino daqueles que não morreram em batalha, mas partiram em paz, doença ou velhice. As almas que chegam a Helheim atravessam rios gelados e vales sombrios até alcançar o salão de Hel, um trono cercado por sombras e ecos. Ela não julga, apenas observa. Os nórdicos viam a morte como parte da ordem cósmica. Uma passagem, não um fim. Helheim simboliza a aceitação da mortalidade, o entendimento de que todo ciclo, por mais glorioso, precisa se encerrar para que outro possa começar. Se você chegou até aqui, é porque sente o chamado dos antigos deuses e deseja explorar o que vai além do visível. Mas, antes, deixe seu like e acompanhe nossa jornada pelos mistérios da mitologia. Agora, de volta ao vídeo. O significado espiritual dos 9 reinos. Mais do que mundos físicos, os 9 reinos da mitologia nórdica são camadas da existência. Cada um reflete uma parte do universo e, ao mesmo tempo, uma faceta do ser humano. Asgard representa o espírito elevado, o ideal que buscamos alcançar. Midgard é o presente, o mundo real, em que enfrentamos o cotidiano e as escolhas que moldam nosso destino. Já Helheim, por sua vez, simboliza o inconsciente, onde repousam nossas sombras, medos e memórias esquecidas. Yggdrasil, que conecta todos os reinos, representa a árvore interior. Nossas raízes e galhos que se estendem entre corpo e alma, consciente e divino. Para os antigos nórdicos, viver era compreender o equilíbrio entre os mundos. Tempo demais em Asgard traz arrogância. Preso em Helheim, esquecemos a luz. A sabedoria está em transitar entre eles, reconhecendo que cada reino tem sua beleza, dor e propósito. Os 9 reinos na cultura pop. Os 9 reinos deixaram de ser apenas mitos, tornaram-se parte da imaginação moderna. Nos quadrinhos, a Marvel reinterpretou a mitologia nórdica de forma heróica e cósmica. Asgard virou um reino de deuses poderosos, e personagens como Thor, Loki e Odin ganharam mais profundidade. Nos filmes, o universo cinematográfico da Marvel ampliou essa visão, transformando a mitologia nórdica em um espetáculo visual e emocional. Asgard ganhou vida com arquitetura imponente e batalhas épicas, enquanto Thor e Loki se tornaram ícones da cultura pop. O Bifrost, recriado em luz e energia, consolidou-se como uma das imagens mais marcantes do cinema fantástico. Nos jogos e na literatura, a influência é ainda mais profunda. Em God of War, o jogador explora os 9 reinos da mitologia nórdica ao lado de Kratos e Atreus, em uma jornada entre o divino e o humano. Cada reino revela segredos antigos, paisagens marcantes e criaturas que testam força e sabedoria. Aos poucos, descobre-se que o universo nórdico é cíclico, um ciclo de criação, destruição e renascimento, refletindo o destino de deuses imortais. Mais que um jogo, God of War é uma experiência que reinterpreta os 9 reinos de forma moderna e emocional. Em Assassin's Creed Valhalla,
Os 9 reinos da mitologia nórdica ganham forma por meio de visões e jornadas místicas vividas por Eivor. O jogador explora Asgard e Jotunheim, conhecendo deuses e gigantes em cenários que misturam mito e realidade. Cada reino é retratado com riqueza visual e simbólica, refletindo a fé, o destino e a busca por poder dos antigos nórdicos. Essas representações não apenas entretêm, elas mantêm viva uma herança milenar. Os 9 reinos, reinterpretados e reinventados, continuam nos lembrando que o mito nunca morre. Ele apenas muda de forma. Conexões com outras mitologias. Curiosamente, a ideia de mundos interligados não é exclusiva dos nórdicos. Em várias culturas, encontramos ecos dessa estrutura cósmica, como se todos os povos buscassem o mesmo entendimento sobre a existência. No Egito Antigo, havia o conceito de Duat, o reino dos mortos, refletindo o papel de Helheim. Na Grécia, o Monte Olimpo corresponde a Asgard, a morada dos deuses e do destino. Nas tradições xamânicas da Sibéria, falava-se da Árvore do Mundo, um símbolo quase idêntico a Yggdrasil, com raízes no submundo e galhos no céu. Até nas cosmologias indígenas das Américas encontramos paralelos, como o pajé que viaja entre mundos espirituais, guiado por uma árvore sagrada. Essas semelhanças revelam algo profundo. O ser humano, em todas as épocas, tenta compreender o elo invisível entre a vida e a morte, entre o céu e a terra. E talvez, no fundo, todos estejamos tentando escalar a nossa própria Yggdrasil. Se você gosta de mergulhar nesse universo de mistério e significado, sua presença aqui faz toda a diferença. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe este vídeo com alguém que também ama mitologia. Assim, você nos ajuda a crescer e manter viva a chama dos antigos contadores de histórias e mostra ao YouTube que nosso conteúdo é relevante. E conta pra gente nos comentários. Qual dos 9 reinos da mitologia nórdica você gostaria de visitar? E por quê? Até a próxima em Folclores e Lendas pelo Mundo.